A cada chegada de setembro, o laço amarelo surge como um símbolo de esperança e alerta. A campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, ganha espaço em perfis de rede social, sites corporativos e murais de empresas. No entanto, por trás dessa camada de conscientização, um colapso invisível e sistêmico avança a passos largos no ambiente de trabalho brasileiro. A saúde mental, elevada à categoria de prioridade discursiva, é, na prática, constantemente negligenciada, maquiada por estratégias de marketing ou adiada pela lentidão burocrática. A intersecção entre a crise real vivida pelos trabalhadores, a prática enganosa do careoshing e o adiamento de normas protetivas como a ANR, pintam um retrato preocupante do futuro do trabalho no país. A crise invisível, dados e a realidade do sofrimento psíquico. Os números não mentem e apontam para uma epidemia silenciosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, antes mesmo da pandemia de Covid-19, a depressão e a ansiedade já custavam à economia global $1 trilhão por ano em perda de produtividade. No Brasil, os dados são igualmente alarmantes. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, USP, em 2024 apontou que mais de 30% dos trabalhadores brasileiros apresentavam sintomas de burnout, uma síndrome resultante do estresse crônico no trabalho caracterizada por exaustão, cinismo e sensação de ineficácia. A pandemia funcionou como um acelerador e um revelador desta crise. O isolamento, o medo, a sobrecarga de trabalho remoto sem limites claros e a pressão por resultados em um cenário de incerteza econômica aprofundaram feridas já existentes. Muitas empresas responderam com iniciativas pontuais, webinars sobre mindfulness, acesso a aplicativos de meditação ou a criação de canais de escuta. Embora bem intencionadas em alguns casos, essas ações frequentemente se mostraram insuficientes e superficiais, pois não atacavam as causas estruturais do problema. A cultura do presenteísmo, valorizar quem fica até mais tarde, mesmo improdutivo, a pressão por metas agressivas e reais, a falta de autonomia, a comunicação agressiva e a precarização das relações de trabalho. O sofrimento psíquico tornou-se, assim, um colapso invisível, muitas vezes escondido por medo de demissão, estigmatização ou pela crença internalizada de que o problema é comigo. O carewashing, a arte corporativa de fingir que se importa. É neste cenário de crise que ganha força um fenômeno perverso. O carewashing. O termo, uma clara analogia ao greenwashing, quando empresas se pintam de verde sem práticas sustentáveis reais, define a estratégia de organizações que investem pesadamente em parecerem preocupadas com a saúde mental de seus colaboradores, enquanto perpetuam uma cultura organizacional tóxica e adoecedora. Como o carewashing se manifesta na prática? Campanhas de comunicação vazias. A empresa lança uma campanha interna robusta no Setembro Amarelo, com posts motivacionais, depoimentos editados e a hashtag "É que a gente importa", mas ignora completamente denúncias de assédio moral, pressiona por horas extras não remuneradas e cria um ambiente de competitividade extrema. Benefício símbolo em detrimento de mudanças estruturais. Oferece frutas gratuitas, massagem rápida uma vez por mês ou uma sala de descompressão, mas se recusa a revisar metas abusivas, melhorar a gestão de pessoas ou capacitar seus líderes para lidar com questões emocionais. São soluções estéticas para problemas éticos e estruturais. Terceirização da culpa. A empresa oferece um programa de assistência psicológica, EAP, que é positivo, mas coloca toda a responsabilidade do cuidado no indivíduo. Se um funcionário adoecer, a narrativa implícita é de que ele não soube usar as ferramentas disponíveis, isentando a organização de qualquer responsabilidade por ter criado o ambiente que levou ao adoecimento. Lideranças despreparadas. Os mesmos gestores que são incentivados a extrair o máximo de produtividade de suas equipes são os mesmos que devem cuidar delas. Sem treinamento adequado, tornam-se os principais vetores de pressão, muitas vezes, de assédio. O carewashing é, portanto, uma forma de cinismo corporativo. Ele é perigoso porque cria uma cortina de fumaça que dificulta a identificação e o combate às verdadeiras fontes do problema, deixando o trabalhador em um estado de confusão e descrença, duvidando da própria percepção de que o ambiente é nocivo. O adiamento da NR1 e a mensagem da postergação.
Enquanto a crise se aprofunda e as empresas praticam carewashing, o aparato regulatório brasileiro demonstra uma lentidão frustrante. Um exemplo claro e recente é o adiamento da norma regulamentadora número 1, NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A NR1, revisada, traz um avanço fundamental. Ela estabelece a obrigatoriedade da implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGRO, que deve incluir, explicitamente, a avaliação e o controle dos riscos psicossociais. Isso significa que, pela lei, as empresas serão forçadas a ir além das palestras e campanhas. Elas terão que mapear os fatores de estresse em cada função, setor e na cultura da empresa, elaborar um plano de ação para mitigá-lo e monitorar os resultados continuamente. No entanto, o adiamento aprovado pelo governo postergou o prazo final para adequação para 2026. Esse movimento, embora alegue dar mais tempo para as empresas, especialmente as de menor porte, se estruturarem, envia uma mensagem profundamente negativa à sociedade, a de que a saúde mental do trabalhador pode esperar. Em um contexto onde milhares de pessoas estão adoecendo aqui e agora, a regulação que poderia salvar vidas e impedir sofrimentos é tratada com a urgência de uma agenda lateral. A combinação é explosiva. De um lado, trabalhadores em estado de esgotamento, buscando ajuda genuína. No meio, empresas usando o carewashing como escudo para evitar mudanças profundas e custosas. E, do outro, um Estado que, ao adiar a vigência plena da norma, inadvertidamente acena com uma permissividade temporal que beneficia mais o discurso vazio do que a prática efetiva de cuidado. Conclusão: para além do laço amarelo, o Setembro Amarelo não pode ser apenas um mês de cor. Ele precisa ser um catalisador para uma transformação real e urgente. A crise de saúde mental no trabalho é multifacetada e exige uma resposta igualmente complexa e coordenada. É necessário que as empresas abandonem definitivamente a prática do carewashing e entendam que investir em saúde mental não é um custo, mas um investimento em produtividade sustentável, retenção de talentos e reputação. Isso envolve capacitar líderes, redesenhar cargos, estabelecer metas realistas, criar canais de escuta confiáveis e independentes e, acima de tudo, cultivar uma cultura de respeito psicológico. Por parte do Estado, é crucial que, mesmo com o adiamento, haja uma campanha intensiva de orientação e que a data de 2026 não seja novamente postergada. A fiscalização deve estar preparada para identificar não apenas a ausência do programa no papel, mas a sua efetividade na prática, punindo também as formas mais sutis de carewashing. E, por fim, os próprios trabalhadores e a sociedade civil devem continuar pressionando, denunciando e exigindo ambientes de trabalho saudáveis. A pergunta que ecoa, mais do que nunca, é: quantos mais precisarão adoecer completamente enquanto aguardamos que a lei, a ética e a prática empresarial finalmente se alinhem em favor da vida? A adequação não pode, e não deve, esperar até 2026. A vida e a saúde mental são urgentes.